Amigas e amigos, eu acabo de ler esta biografia aqui, O Soldado Absoluto, é a biografia do Marechal Henrique Lott, escrita pelo jornalista Wagner William, publicada pela editora Record, que elucida um capítulo importante da nossa história, que foi a posse do Juscelino Kubitschek na presidência da República em 1955. O Marechal teve que dar um contragolpe para garantir a posse do presidente eleito, porque as forças golpistas, essas mesmas que estão aí agora conduzindo o golpe de 2016, as mesmas ideias, a mesma ideologia, os mesmos personagens históricos estavam lá tentando barrar a manifestação da soberania do voto, da soberania popular, da democracia. É impressionante que os elementos contidos nesse processo estão praticamente todos presentes agora nesse processo golpista. Isso tem uma lógica, que eu tenho falado aqui do fio da história, do fio condutor da nossa história, que está coalhada de golpes e tentativas de golpe, exatamente porque a direita não tem como conviver com a democracia, um ambiente de livre manifestação popular, de circulação de ideias, de manifestações de opiniões. Isso cria uma luz, a luz da democracia, que fulmina a ideologia da direita, fulmina ideologicamente e politicamente o projeto da direita. Isso que eu tenho comentado aqui do filósofo Roland Corbusier, que ele dizia que a direita existe tão somente para defender os seus privilégios, por isso que ela luta para que o século XIX nunca termine por aqui. Não tem sentido um regime do século XIX em pleno século XXI. Se o povo tivesse conhecimento dos fatos, da realidade, certamente acabaria com isso da noite para o dia. Por isso que tem esses elementos que eu falei aqui, sobretudo esse controle absoluto do processo da condução do golpe pela mídia. Isso agora, nesse golpe, se potencializou muito. A mídia assumiu o controle político absoluto da condução do golpe. Tudo passa pelo crivo da mídia, pela lógica da mídia. E aí eles criam a situação, essa manipulação política ideológica, para afastar o povo da realidade, do que é concreto, do que é real. Porque é a partir dos fatos que a gente tem condições de formar um juízo, ter uma compreensão clara das coisas, uma compreensão filosófica, sociológica dos acontecimentos. Aquilo que os chineses dizem, a verdade está nos fatos. Afastar o povo dos fatos. Recorro aqui pela terceira vez à imagem do filme Twist, dos furacões. Passa um, esse mal acaba de sumir, já vem outro, que já vem outro, já vem outro. E o povo fica só olhando a poeira, a destruição, essa sensação de que está perdido no tempo, no espaço. O que está acontecendo? Para onde vamos? Estamos num poço sem fundo? Cria essas pregações aí nos telejornais, nos portalões, nos jornalões, nas revistonas, nas redes de rádio, essas turminhas que se formam e ficam falando do fim do mundo, que é necessária uma salvação, que a pátria está perdida, está nas mãos da classe política. É isso. É o inferno, é igual essas seitas fundamentalistas fazem para bater carteira do povo, pregando o apocalipse, o fim dos tempos, e que precisa de uma salvação, precisa destruir a classe política. Todo esse ambiente, tudo isso foi criado pela tal classe política. Aí tem que surgir lá a salvação pelas mãos, sabe-se lá de quem. Tem aí dois casos que eu quero comentar aqui, que ilustram bem isso que eu estou falando. Esse dinheiro do Gedel Vieira, por exemplo, atribuído ao Gedel Vieira. Como chegou o dinheiro, de onde veio, qual era a finalidade? Perguntas simples que a Polícia Federal mesmo poderia já ter respondido e não responde. Por quê? Para criar o espetáculo midiático. Prender o Gedel Vieira, mas e daí? Cadê o capítulo 2, a consequência de tudo isso? Isso já sumiu aí praticamente da mídia. Tem o rescaldo, a suíte, que a gente chama no jornalismo, que eles ficam repetindo, mostrando as imagens, mas e a consequência disso tudo? Quem apurou? Que dinheiro é esse? Veio de onde? Ia para onde? Vai para onde? Assim como a história aí do JBS, esses empresários aí do grupo JBS, essa delação, quem acompanha as coisas com o mínimo de atenção sabia muito bem que isso é uma armação grotesca, grosseira aí desse desclassificado do Rodrigo Janot, a serviço do Grupo Globo. Comentei muito isso aqui, não é de hoje. Que tem aí, é isso, eles vão formando o que o Rodrigo Janot chamou de time, o time da Operação Lava Jato, que eu chamo aqui de espectro, porque vai muito além da operação propriamente dita. Tem todo o seu entorno, toda a sua lógica. É o centro do golpe, é o espectro da Operação Lava Jato. E vão juntando gente em torno disso, gente do STF, tem a Carmen Lúcia, tinha o Teori Zavascki, agora o Edson Fachin, entraram aí 2 atores da Globo, uma vergonha isso.
Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux, dizendo que só o judiciário pode salvar a pátria, salvar o nosso país. Olha aí a lógica fundamentalista da pregação do Apocalipse para bater carteira. A lógica dos batedores de carteira. Pega ladrão enquanto eles estão passando a mão no dinheiro do povo. Programa do golpe, que eu já cansei de comentar aqui. Isso não tem mais sentido alguém ver o processo agora, o processo golpista, tudo isso que está acontecendo sem olhar para o programa do golpe e entender as coisas a partir dali, a partir dos fatos, da realidade. Enquanto isso, eles vão fazendo tudo aí, reformas de todo tipo, metendo a mão no orçamento público, no dinheiro do povo, nos direitos do povo, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, etc. É necessário que a gente entenda as coisas por aí. Vão criando, inclusive, subproduto do subproduto. Tem aí esse crescimento do Bolsonaro, desse fascista, por exemplo. Ele captura esse subproduto do subproduto, captura uma certa subjetividade que toda essa imundície da direita vai criando. É o fascismo. Que eles podem, inclusive, recorrer, sim, ao fascismo. No passado recorreram. O regime lá do Hitler, do Mussolini, o nazifascismo, numa determinada circunstância. Lógico que hoje a realidade é outra. É a realidade do neoliberalismo, que assume traços do fascismo, o Estado totalitário, sob controle absoluto deles, o poder midiático, a manipulação midiática, tudo isso é fascismo. É o Estado forte a serviço deles e contra o povo. Tudo isso é fascismo. A ideologia do fascismo é exatamente isso. Mas aí fica essas beiradas aí, né? Essa subjetividade mais, vamos dizer assim, depravada, né? Sem nenhuma condição de fazer qualquer análise partindo dos fatos históricos, da realidade, das categorias filosóficas, sociológicas, alguma coisa civilizada. É o trogloditismo que alguém chamou aí agora há poucos dias, não me lembro quem falou isso, a ideologia do trogloditismo. Que é ideias primárias, vendendo facilidade. É fácil, mata não sei quanto, prende não sei quanto, e está tudo resolvido. Mata bandido bom e bandido morto. É negro, pobre, tem que ficar lá na favela, nas prisões, etc. Mulheres não tem que se meterem com política, com a vida social, com a vida econômica. Mulher tem um papel subalterno na sociedade. Tudo isso é fascismo, é a ideologia do fascismo. Da direita, que vai criando esses subprodutos, vai criando essas mazelas todas, mazelas sociais. Tudo isso está contido na lógica do golpe, que eu disse, esse episódio aqui do Juscelino tem muito a ver para a gente tecer o fio da história. Por que a nossa história está coalhada de golpes e tentativas de golpe? Por uma razão muito simples, a direita não conviveria com a democracia, não teria condições. Isso, seria fulminada pela luz da democracia. E o golpe atual, ele foi formatado, ele tem uma formatação, ele tem uma lógica muito clara, que é um processo, um produto lapidado no pós-Segunda Guerra Mundial. No Brasil a gente viu isso claramente. Tem a direita histórica, que sempre, os procedimentos históricos da direita, essa mesma direita aí, que sempre lutou contra os saltos civilizatórios, tenho comentado isso aqui, mas no pós-Segunda Guerra Mundial isso ganhou lapidação, ganhou uma formatação. Tem uma fórmula definida. Eu procuro tratar isso aqui nessas duas biografias que eu escrevi, que são personagens oculares da história, viveram isso no pós-Segunda Guerra Mundial, com a emergência das forças democráticas em âmbito mundial, com a derrota do eixo nazifascismo. Aqui no Brasil isso chegou muito forte, o Brasil participou da guerra lá com a Força Expedicionária Brasileira. O Getúlio, que vinha da ditadura do Estado Novo, assumiu bandeiras democráticas e isso foi criando um ambiente de democracia, de ascensão do povo, da participação do povo na vida política, social e econômica do país, que resultou na Constituinte de 1946, conquistas importantíssimas o povo obteve ali naquela ascensão da democracia, que a direita logo depois se rearticulou já no governo do general Eurico Gaspar Dutra, exatamente para pisotear a Constituição de 46, caçar os mandatos aqui dos parlamentares do Partido Comunista do Brasil, caçaram o registro do Partido Comunista do Brasil. Depois veio o episódio do Getúlio. O Getúlio criou o BNDE, atual BNDES, para fomentar, desenvolver o país, criou a Petrobras, valorizou a política do salário mínimo, resgatou a importância da consolidação das leis do trabalho, essa mesmo que eles estão rasgando agora.
né, da configuração política que permite que o povo manifeste os seus anseios, os seus interesses pela lógica da política, só pela política que o povo pode participar. Fora da política é a ditadura, o fascismo, entregar o país nas mãos desses aí golpistas, como a gente está vendo agora, que rasgaram em todos os códigos democráticos, toda a lógica da democracia para implantar o seu programa de governo. É preciso a gente entender. Quando eles falam da classe política tem todo esse pano de fundo, tem toda essa lógica. E depois veio o episódio aqui do Getúlio, veio o episódio do João Goulart, e chegou o regime dos latrocidas de 64. A pregação é a mesma, do Salvador, precisamos salvar. E o regime de 64 conseguiu reunir em torno dele, como a gente está vendo agora, todo o submundo. Tudo que havia aí o mundo da criminalidade, da marginalidade, da marginália, dos porões, das delegacias, do crime organizado, se juntaram ali, todos eles, em torno do projeto do golpe e fizeram o que fizeram com o regime de 64, latrocidas, matavam para roubar. Depois toleraram mais ou menos aí a coisa com o projeto neoliberal, porque o projeto neoliberal chegou com força, e chegou e acabou desembocando no processo aí do ciclo de governos progressistas do Lula e da Dilma. Por isso que eles têm esse ódio, por isso que eles disseminam esse ódio contra o Lula, contra a esquerda, porque eles não conseguiram conter, como eles queriam, já no nascedouro, o desenvolvimento desse ciclo. Assim que o Lula pisou no Palácio do Planalto, eles começaram a conspirar, criaram a farsa do mensalão, não queriam chegar sequer nas eleições de 2006 e perderam 4 eleições. Isso nunca aconteceu antes na história desse país, diria o ex-presidente Lula. É daí que vem esse ódio, imagina. É preciso destruir do imaginário popular, da memória popular, o que foi esse ciclo de governos democráticos e progressistas. Isso é uma anomalia na história do Brasil. Isso, a tal da reintegração de posse, que eu falei aqui em outra ocasião, que o José Simões, esse humorista aí da mídia, falou, né, quando eles deram o golpe, foi reintegração de posse. Imagina o Brasil nas mãos dessa gente aí, nas mãos do povo, por 4 eleições. Ódio é para destruir qualquer sentimento popular, qualquer apego do povo à democracia, né, à sua manifestação, à sua soberania. É isso que a gente tem que ver no cômputo, no conjunto, né, e ligando tudo isso com o fio da história, conforme eu comentei aqui. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.